Alterações na legislação trabalhista a partir de janeiro de 2022. Os impactos que essas alterações trazem aí para o mundo de segurança e saúde no trabalho, né? Esse é um assunto que você entende como um assunto bacana, que você quer adquirir conhecimento, quer fazer um processo de troca, né? O momento é agora, ok? Vamos soltar a vinheta e depois da vinheta nós vamos tratar aí desse assunto que está aí na boca do povo, né? Ok? Segura a vinheta aí e vamos conversar depois. Boa tarde, pessoal. Em nome da SESMIT Brasil, São Paulo, agradeço a todos os participantes do evento de hoje. Nesse evento, nós falaremos sobre o tema alterações na legislação a partir de 1º de fevereiro de 2022 e seus impactos na rotina de segurança e saúde do trabalhador e social. Hoje teremos como painelista o nosso diretor-geral, o Sr. Alexandre Zappelloni, especialista em segurança e saúde do trabalho, assistente técnico pericial e expert em e-social. Teremos como nossa convidada a doutora Nayara Alves, sócia do escritório N. Alves Advocacia e Consultoria, advogada atuante na área trabalhista. Durante o nosso evento, os palestrantes responderão às perguntas e aproveito para agradecer a participação de todos e desejar um ótimo evento. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né, pessoal? Mais um dia aqui. Aline, obrigado aí pela dedicação, obrigado pelo apoio, mais uma vez aí conosco aí em mais esse evento, né? Hoje aí a gente tem uma missão de trazer aí algumas informações em relação aos impactos, né, das mudanças aí a partir de janeiro de 2022, o que vai efetivamente impactar aí no mundo de segurança e saúde do trabalhador, né? E aí nós vamos contar com uma convidada, né? Trouxemos uma convidada aí para nos ajudar, especializada no direito do trabalho, né? A doutora Nayara Alves. Mas antes disso, pessoal, antes de trazer a doutora Nayara aqui conosco, vai colocando para nós aí se som e imagem tá legal, se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, né? Não deixa de deixar aquele like, que isso fortalece a marca, isso nos ajuda e nos motiva a estarmos aqui em outras oportunidades, trazendo outras pessoas, né? E para que a gente possa fazer uma troca bem bacana e bem legal com vocês. Deixa aqui também de onde vocês são, né? Se vocês são aqui de São Paulo, se vocês são de Cotia, onde é que vocês estão situados para a gente poder interagir. Muito importante, use aí o chat para a gente trocar. Pô, queremos bastante perguntas, vamos explorar o conhecimento da doutora Nayara, né? Afinal, a gente vem aqui trazer conteúdo para vocês, mas a gente quer gerar troca, né? Quer que vocês interajam conosco nesse processo, né? Doutora Nayara, junte-se aí aqui a nós, seja bem-vinda, boa tarde. Excelente tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Alexandre, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui nessa tarde de quarta-feira para compartilhar conhecimentos aí com todos os que estão nos assistindo. Muito bem, doutora. Então, o pessoal está chegando aí, Norma Lopes, Silvana Alves, Eliana Alves, o Lucas, o Alex Alves. Muito bem, sejam bem-vindos. Pessoal Belo Horizonte, Eliana, ô terra boa. É isso aí, vamos chegando, dúvida, tragam as dúvidas, desenterrem aquelas dúvidas. E aí, o que muda aí, SST, como é que fica? Né? Como é que é esse mundo aí? Obrigação é social, grupo muda, não muda, PPP prorroga, não prorroga, altera cronograma. E aí, como é que vai ficar tudo isso? PGR, né? Que mundo é esse que a gente tá pisando, né? Que vai virar SST de ponta cabeça, né? Xará, Alexandre Cândido, seja bem-vindo, meu companheiro. Estamos juntos, sempre. E aí, doutora, vamos falar dessas questões, né? Vamos conversar, porque
assuntos bem polêmicos, né? A gente tem uma impressão aí que SST é um mundo à parte e ele comunga pouquíssimo com o direito, né? Explica para a gente, doutor, assim, em linhas gerais, como é que é essa relação do direito do trabalho com o mundo de SST? Nossa, Alexandre, a relação é mais íntima do que pode parecer, viu? E, infelizmente, muitos gestores de RH, muitos escritórios de contabilidade, muitas pessoas que trabalham com o departamento pessoal não têm a dimensão, né, do quão próxima é essa relação. Por exemplo, numa ausência de documentação de SST, isso pode levar uma empresa a ser condenada na Justiça do Trabalho a pagar determinados valores para o colaborador, né? Então, SST, o jurídico trabalhista com foco em empresas, precisa andar em conjunto, precisa ser, sem sombra de dúvidas, uma atuação em conjunto, não só para poder evitar transtornos futuros para a empresa, né? Mas como principalmente para poder trazer ali um ambiente muito mais seguro para os trabalhadores. A gente poderia dizer, então, que o advento do e-social, né, a forma como o e-social ele está constituído e ele é criado, ele vem como uma forma de quebrar essas barreiras corporativas, organizacionais, né, do o meu processo, o seu processo, né, e tornar isso uma unicidade dentro das empresas? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, um dos objetivos do governo é justamente para que todos os setores da empresa estejam correlacionados, né? Aliás, isso já era para existir no dia a dia da empresa, independente do e-social, porque a empresa, ela é um organismo vivo, né? Ela é um organismo que está em constante mudança. E se a gente for pensar em cada setor da empresa dentro da sua caixinha, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento, alguma informação não vai ser comunicada a quem deveria ter acesso. Em algum momento, um problema que aconteceu ali dentro da parte de saúde e segurança do trabalho vai impactar na folha de pagamento, vai impactar na parte de clima organizacional. Então, a empresa como um todo, ela precisa ser vista de forma sistêmica, né? De forma holística, uma visão muito mais ampla. E o e-social, ele veio como uma forma de unificar, né? De colocar todos esses setores dentro da empresa para andar paralelamente. A parte de saúde e segurança do trabalho, a parte da contabilidade, da folha de pagamento e também a parte jurídica, né? Porque, apesar de muitas pessoas talvez estarem pensando assim, nossa, mas é mais uma obrigação que o governo está me colocando, é mais uma coisa que eu vou ter que fazer, é mais uma despesa que eu vou ter que ter. Muitos não estão enxergando o quanto isso também serve para poder prevenir situações delicadas dentro da empresa, né? A falta de uma gestão de saúde e segurança no trabalho pode acarretar inúmeros transtornos para a empresa. Não é verdade, Alexandre? Oh, perfeito. Eu acho que, então, dentro dessa visão, né, que é a questão da visão do copo meio vazio, né, de enxergar só o problema, mas não enxergar... Se não me falha a memória, a CLT, ela monta aí da década de 50, né? Isso. Então, quer dizer, se nós temos um documento da época de 50 e temos situações escrituradas aí em 1978, o e-social, de fato, de novo, de uma obrigatoriedade nova, não traz nada, né? Ele só muda e sistematiza um processo de uma forma eletrônica e não mais escriturada no papel, né? Então, Perfeito. Isso é uma, digamos assim, só está mudando a minha forma de enxergar as coisas, mas não está mudando a minha obrigação de fazer. E aí, pegando Perfeito. essa sua fala da integração, né? Então, se eu tenho o direito do trabalho tão íntimo quanto um relacionamento de um casamento, né? Se a gente se cabe essa analogia aqui, eu também tenho outras áreas do direito que caminham paralelo aí, né? Então, eu tenho a questão do direito previdenciário, né? Que está intimamente ligado com os nossos processos, a parte tributária de segurança e saúde do trabalhador, né?
Eu tenho o Código de Processo Civil, porque eu tenho toda a parte da perícia, né, alicerçada pelo Código de Processo Civil. Eu tenho a questão do direito empresarial, quando eu monto o meu contrato social e eu declaro lá para a minha contabilidade a natureza objeto do meu contrato, onde vão sair os quinais, e aí um parênteses, né? A gente tem se deparado muito com essas coisas, as empresas constituídas de comércio, vou dar um exemplo aqui, né? De marmoraria, por exemplo. Você vê lá a natureza jurídica, comércio varejista de pedras, tem um quinai específico. Sim. Mas, na realidade, o que aquela empresa ela executa, de fato, é pegar as placas de mármore, quartos, e transformar em pias, em mesas, né? Então, o comércio mesmo não existe. Então, você tem um grau de risco para uma determinada atividade que difere daquilo efetivo. Então, tributariamente, eu estou recolhendo menos para o INSS, o meu grau de risco é menor para minhas obrigações lá de CIPA, de SESMIT, de problemas que eu tenho, né? E tem uma coisa que eu acho que está muito em voga, e isso está sendo muito usado, e a gente tem visto isso cada vez mais sendo utilizado pelas empresas, a pejotização. Né? Fala para a gente, doutora, um pouco dessa questão do direito do trabalho em questão da pejotização, né? Do que vem acontecendo nisso. Perfeito. É um assunto muito delicado, até porque muitos também imaginam que, porque tem toda a empresa pejotizada ou terceirizada, não precisaria nem de saúde e segurança no trabalho, né, Alexandre? Então, esse é um mito que precisa ser quebrado. Quando a gente pensa em pejotização, significa que a empresa está optando por deixar de contratar colaboradores com a carteira de trabalho assinada e passa a contratar esses colaboradores por meio de uma empresa em que esse trabalhador é sócio, ok? Então, quando a gente pensa em pejotização, é essa dinâmica que acontece. A gente elimina a carteira de trabalho e esse trabalhador, ele abre uma empresa para ser contratado como prestador de serviços por meio dessa empresa. O que acontece? A pejotização, ela está muito relacionada com a terceirização, especialmente porque, recentemente, né, e dentro do direito, recentemente, pessoal, é coisas assim, de menos de 5 anos para cá, é recente no direito, a gente teve uma modificação em que foi permitida a terceirização ampla. Então, a empresa que antes só podia terceirizar atividades intermediárias ali no negócio dela, passou a poder, inclusive, terceirizar a atividade de fim. Então, começou a ter um movimento muito grande. Contudo, é preciso muita cautela. Porque, por exemplo, se a empresa tem um colaborador que é um operador de caixa, por exemplo. Esse operador de caixa está lá com a carteira dele assinada direitinho. E a empresa decide demitir esse colaborador e pedir para que ele abra um MEI, por exemplo, né, uma microempresa individual, microempreendedor individual, para que então comece a prestar serviço por meio desse MEI e, ato imediato, ele já começa a prestar serviços pelo CNPJ. Gente, isso é um problema de uma dimensão imensa. Primeiro, porque a legislação estabelece que ninguém pode ser contratado como PJ no intervalo inferior a 18 meses ao término do vínculo CLT. Então, demitir o CLT precisa esperar, no mínimo, em regra, 18 meses para poder contratar. Então, tem muitas empresas que estão demitindo e no mês seguinte, Alexandre, já estão contratando como PJ. E o risco disso é amanhã ou depois, em um processo trabalhista, o juiz entender que o tempo todo houve ali um relacionamento de emprego, um emprego clássico da CLT, um trabalhador que precisava ter a carteira assinada, né? Então, torna o risco muito alto, uma pejotização indiscriminada, uma pejotização sem a devida assessoria para fazer essa transição de uma forma adequada. E aí, muito bem lembrado, né? Quando você diz que, muito embora eu tenha agora, não mais um meu empregado, mas um trabalhador dentro da minha estrutura, uma das coisas que a NR1, ela traz na sua redação,
e isso está ficando cada vez mais comum dentro das redações das normas, é a palavra trabalhador. E a definição que é trazido para o trabalhador indifere da modalidade como eu o contrato. Então, se dentro do meu site, né, se dentro da minha estrutura, eu tenho um trabalhador cuja modalidade de contratação seja um terceirizado de uma outra empresa, ou seja, um MEI, né? Eu contrato diretamente o MEI, eu não estou isento da minha corresponsabilidade no que tange a segurança do trabalho com ele. Então, um acidente que aconteça lá e eu tenho a minha cota de responsabilidade das exigências legais que eu deveria fazer, das orientações do trabalho que eu deveria fazer, do monitoramento e da liberação dos trabalhos que precisam ser feitos, né? Contratei um rapaz para reparar o telhado. Ok. Qual é o meu trabalho especial ali? Trabalho em altura. Bom, para a liberação do trabalho em altura, eu tenho alguns processos para serem seguidos. Se, de repente, esse cara não tem curso de trabalho em altura, se, de repente, esse trabalhador não tem o ASO liberado para trabalho em altura, e ele venha a sofrer um acidente que, porventura, o leve a óbito, a empresa tem a sua cota de responsabilidade, mesmo sendo este trabalhador um MEI, né? Sim. Então, o movimento pejotização, né, MEI, terceirização, ele tem essa complicação aí quando feito de forma indiscriminada, como você bem relatou, mas quando a gente traz isso para dentro da norma, né, da NR4, que às vezes as pessoas perguntam, pô, mas então eu posso terceirizar um técnico, posso terceirizar um engenheiro, posso terceirizar um médico. Bom, dentro da NR4, isso é explícito que não pode. Então, muito embora haja isso, né, eu não posso trazer isso para dentro do SESMIT interno da empresa, porque lá está explícito e protegido, né, em relação às questões efetivas do que diz respeito à terceirização dentro dessa área, né? Então, exato. Muito legal, muito importante, né? Exato. E falando em óbito, Alexandre, é muito importante a gente alertar também que, ainda que seja um MEI, um terceirizado, além de não eliminar a responsabilidade da empresa, né, que contratou aqueles serviços, a empresa, ela pode ser condenada a indenizar a família dessa pessoa que faleceu. Seja essa pessoa um trabalhador de carteira assinada, seja ele um PJ, um prestador de serviço. A empresa, ela pode ser responsável por isso. Então, é algo que pode causar um estrago imenso na vida de muitas pessoas e no fluxo de caixa da empresa também, né? Porque são indenizações de valores altíssimos quando esse tipo de situação acontece. Então, quer dizer, né, a gente vê a área do direito atuando dentro de segurança do trabalho, que não só de forma íntima o direito do trabalho, mas o direito civil, né? Também. Pode ser o direito penal, né? Porque pode haver uma penalização de responsabilidade direta sobre aquilo ali, né? Então, a área do direito, ao contrário do que as pessoas acham, né? Que só vou olhar ali para o direito do trabalho, porque o direito do trabalho traz lá na redação da CLT que outros instrumentos serão gerados para fazer as questões da segurança do trabalho, e aí veio a portaria com as normas, né? Hoje 37 normas regulamentadoras para a segurança e saúde do trabalhador, mas tem todo o desdobro disso em todas as outras esferas que podem acometer as empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo falar que o direito, ele é multidisciplinar. E aqui no escritório a gente pratica uma advocacia 360 graus. Alexandre, não dá para poder
focar a visão só em determinada área, porque um determinado fato, ele pode trazer consequências em diversas áreas, no trabalhista, no previdenciário, no tributário, no civil, no criminal. Então, uma mesma coisa que acontece dentro de uma empresa, ainda que seja ali numa relação estritamente de trabalho, que parece atrair só o direito do trabalho, isso pode envolver inúmeras outras especialidades. Então, ter essa visão 360 graus do problema do cliente aqui para a gente é essencial, porque nem tudo vai ser resolvido só dentro do direito do trabalho, nem tudo vai ser resolvido só dentro do direito civil. Muitas vezes é um casamento de todas essas áreas. Perfeito. É isso que a gente espera, né? Na realidade, espera que a formação profissional dos profissionais relacionados à segurança e saúde, né? Recursos humanos, escritórios de contabilidade, né? Entre outras várias áreas afins que se interagem conosco, né? É que a formação profissional e a qualificação desses profissionais possam abrir esse leque, né, de visão, de olha, eu não tenho que só ler e interpretar a norma, né? Eu tenho que ler a norma, eu tenho que entender a norma, eu tenho que fazer uma boa interpretação dela, mas eu tenho que saber como é que essa peça se encaixa dentro desse quebra-cabeça de 50 milhões de possibilidades. Exatamente. Né? Exatamente. E aí que eu acho que nós, segurança do trabalho, escritórios de assessoria especializado, né, dentro disso, junto com a área, com os advogados trabalhistas, com os advogados dentro das empresas, junto com as áreas de recursos humanos, junto com o ICESMIT, junto com os escritórios de contabilidade, porque eu acho que as assessorias especializadas agora e escritório de contabilidade estão mais juntos do que qualquer outra, né, em qualquer outro tempo, né? Precisamos cada vez mais estarmos fortalecidos e trocando, né? Trocando esse conhecimento, né? E aí, doutor, agora, a partir de janeiro, depois de tantas revogações, depois de tanta situação, a gente passa a ter algumas obrigações, né? As obrigações começam a aparecer, né? Então, a gente muda aí. Primeira situação, a gente passa a ter um documento chamado PGR, né? Plano de Gerenciamento de Risco Ocupacional, dentro de um modelo de gestão maior, que é o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, né? Então, o GRO ele não é um documento, mas ele é um método de trabalho, onde a gente vai colocar dentro desse guarda-chuva várias caixinhas, né? Uma dessas caixinhas é NR1 com PGR. E aí, junto a isso, a gente tem lá a questão previdenciária, que é o LTCAT. E aí eu queria que, assim, de uma forma, até para a nossa audiência entender, né? As empresas, independentemente do porte, da quantidade de empregados, elas estão dispensadas da constituição do LTCAT? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Não, pessoal. Documentação previdenciária, documentação trabalhista, documentação relacionada à saúde e segurança do trabalho não dispensa nenhuma empresa de elaboração disso, ok? Mesmo porque, ainda que em alguma medida, dentro do e-social, essa informação só passou a ser exigida a partir de determinado ponto, vamos lembrar que essa documentação toda, esse conjunto todo, que é feito hoje, ele pode proteger a empresa de problemas que virão a acontecer daqui 3, 4, 5 anos, tá? Então, não dá para poder desprezar, não dá para ignorar, e eu vou além até, Alexandre, agora com o e-social, o que antes era tudo em papel, né, tudo escriturado, passa a ser tudo eletrônico. E aí eu te pergunto, fica alguma dúvida de que o governo vai fiscalizar isso de uma forma ainda mais incisiva? Eu não tenho dúvida, você tem? De forma alguma. Eu tenho dito isso de forma recorrente, doutora. O governo ele tem um plano econômico muito bem definido, que é, nos próximos 5 anos, arrecadar R$1 trilhão. E como é que será essa arrecadação? Bom, essa arrecadação, primeiro,
são as receitas que estão evadindo. E da onde que ela vai evadir? Bom, está evadindo porque o governo está tendo que pagar a aposentadoria especial sem receber a sua contrapartida. Ele está pagando a conta, mas essa receita não está entrando, só entra o débito para ele, mas a receita não está entrando. Então, a primeira coisa que eles vão fechar vai ser essa porta, e vai ser muito fácil, muito simples fechar essa porta, né? Depois você tem a questão das empresas que não fazem, né? E usando aqui até... usando o que coloca aqui a Silvana Alves, seja bem-vinda, Silvana, né? Triste é saber que a maioria dos trabalhadores não tem acesso a essas informações e com muitos empregadores despreparados ou até mal intencionados. Silvana, eu acredito, né? Acredito, isso é uma crença minha, pode ser uma crença limitante, pode ser muito romantismo, mas eu acredito que esses dias estão contados. Com o PPP eletrônico, a partir de janeiro de 2023, nós teremos milhões de fiscais na rua e dependendo do porte da empresa, dentro da tua empresa, né? Porque todo trabalhador, ele vai ser um fiscal, porque ele vai conseguir fiscalizar a informação que está sendo prestada, né? Então, se ele tem lá uma exposição a determinada situação de ruído, ele vai olhar lá no PPP dele e vai dizer, ô empresa, você não declarou a minha exposição de ruído aqui no meu PPP, né? Ô empresa, você não declarou a minha exposição a poeiras inaláveis, você não declarou a minha exposição à radiação ionizante, à vibração, ele vai querer que a empresa cumpra. E você vai ter isso, então... Muito embora, porque a gente está nessa luta do e-social desde 2014, né? O e-social não é nada novo, não surgiu ontem, né? O cronograma e a obrigatoriedade a partir de 13 de outubro com as empresas do grupo 1, e as empresas do grupo 2 e 3 a partir agora de 10 de janeiro. Mas coisa nova, né? Coisa nova? Não, é só escriturar aquilo que efetivamente está sendo pedido, né? E aí você vê as empresas sempre, não, mas eu sou uma pequena empresa, por que eu tenho que prestar essa... É porque antes de você ser uma pequena empresa, você é um empregador. Né? E aí, como você disse, né, todo empregador tem a sua obrigatoriedade de informar e ter um documento estruturado, porque o direito previdenciário, lá no decreto 3.488, ele não isenta as empresas por porte, né? Como a NR1 diz lá, empresas ME, MEI, empresas de grau de risco 1, 2, não precisam fazer o PGR, desde que elas não tenham risco. Só que quem é que vai dizer para essa empresa se ela tem ou não um risco que mereça ter ou não um PGR? Eu posso ter uma empresa, um MEI, que o meu negócio é reforma de telhado. Eu tenho um risco de acidente lá de trabalho em altura. Então, eu tenho que escriturar o meu PGR, porque o PGR é feito do risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, se eu tenho um risco de acidente de queda de nível, eu tenho que escriturar um PGR, né? E aí é onde a gente vê toda essa situação. E dentro dessa situação, doutora, eu tenho percebido agora nos últimos... um pouquinho antes do recesso, né, do judiciário, aumentou muito as questões das perícias, né, a designação de perícia para a questão de insalubridade e periculosidade. Isso tinha parado um pouco no direito do trabalho. Aquela máxima da questão que se tinha, né, dentro da situação de que se o reclamante tiver a perícia e o reclamante for dado como infundada o pedido, ele arca com as custas. Essa situação do direito à justiça gratuito voltou à tona e é por isso que está tendo esse volume de perícias? Exatamente, exatamente. Entre 2017 e o meio do ano passado, mais ou menos, a gente teve uma redução drástica no volume de demandas, né, judiciais.
justamente porque passou a existir a responsabilidade do trabalhador, que entrava com a ação simplesmente para tentar arrancar algum dinheiro da empresa. Esse trabalhador ele passou a ser penalizado através do pagamento das custas do processo, através da condenação ao pagamento de honorários que nós chamamos de honorários de sucumbência, que é uma modalidade em que a parte que perde o processo paga para o advogado da parte que ganha o processo. Então, tudo isso que não existia na Justiça do Trabalho passou a existir lá em 2017 com a reforma trabalhista, tá? Acontece que inúmeras discussões foram sendo levadas ao Poder Judiciário até que nós tivemos decisões já proferidas pelo STF a respeito da possibilidade de manutenção da gratuidade dessas despesas para o trabalhador, porque eles entendem que penalizar o trabalhador dessa maneira seria o mesmo que inviabilizar o acesso à justiça. Então, com essa decisão lá de Brasília, acabou que os trabalhadores voltaram praticamente ao estado anterior à reforma, sem muito pudor, sem muito medo, sem muito receio de entrar com um processo contra a empresa. Agora, Alexandre, aproveitando, inclusive, falando em fiscalização, em trabalhador querendo brigar com a empresa para ter insalubridade, periculosidade, é muito relevante essa informação que você trouxe, que cada um dos trabalhadores, eles serão por si só fiscais, né? Porque eles vão acessar ali os relatórios, os documentos e vão perceber que a empresa não está colocando as informações de forma coerente. Mas uma outra forma de fiscalização que a gente precisa trazer aqui é a fiscalização que é feita por parte do Ministério Público do Trabalho e por parte do Ministério do Trabalho e Emprego também, né? E em se tratando de Ministério Público do Trabalho, é uma fiscalização muito, muito profunda e que precisa de um cuidado e de um acompanhamento estratégico, porque senão a empresa ela pode ser processada na Justiça do Trabalho, não mais pelo trabalhador, e sim pelo Ministério Público do Trabalho. E são ações que envolvem valores astronômicos e também obrigações que a empresa deve cumprir em razão dessas ações, que, se forem descumpridas, acarretam penalidades muito altas. Então, a gente precisa, de uma certa forma, ampliar novamente o leque e pensar que o e-social ele vai facilitar a fiscalização não só do próprio trabalhador, não só da Receita Federal para fins de arrecadação previdenciária, né? Mas também vai facilitar o acesso à informação pelo órgão do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, que vão encaminhar diversas autuações, diversas notificações para que as empresas prestem esclarecimentos. E aí, a ausência de cuidado em atender essas notificações de forma adequada pode gerar também um transtorno enorme para a empresa lá na frente. Inclusive, Alexandre, quando a gente tem situações que envolvem acidente com óbito, até mesmo investigação com a Polícia Civil acontece, não é? Olha, engana-se quem acha que a Polícia Civil não entende dos processos de segurança e saúde do trabalhador. Existem divisões especializadas dentro da Polícia Civil, formadas com todo o conhecimento nas normas daquilo que impacta ou não para o tipo de negócio da empresa, né? Então, a doutora lembrou, nossa, foi assim, assertiva nessa situação, porque a gente vai ter um problema, esse problema de óbito acontecendo dentro da empresa vai ser chamado a Polícia Civil e o delegado vai chegar e vai pedir coisas do tipo simples. Bom, esse trabalhador fazia o quê? Ah, ok, então eu quero o PPRA dele, eu quero o ASO, o último ASO dele, eu quero a ficha de treinamento deles e a ficha de EPI. Não tenho, ele não fez treinamento. Não fez treinamento, então quem é o senhor? Eu sou o técnico de segurança da empresa. Então o senhor esteja preso porque o senhor descumpriu com a sua função, que é fiscalizar o ambiente de trabalho e orientar esse trabalhador em relação a isso, né? Então, isso é muito sério, né? Para vocês que nos acompanham aqui,
entender, e aí, por isso que lá no início a gente começou a falar assim, olha, segurança do trabalho, muito embora o direito do trabalho seja íntimo, mas a gente tramita com todas as outras condições do direito, né? Inclusive a questão do direito penal. Exatamente. Né? Então, e se não for o técnico de segurança do trabalho, vai ser preso o dono da empresa, aquele que assina como administrador da empresa, né? Por que a gente fala isso e bate na tecla? A doutora falou antes da questão da insalubridade, né? Dos pleitos de insalubridade, de periculosidade. E aí nós temos a NR15, a NR16, que versam especificamente a respeito disso, e nós estamos cansados de ver 98% das empresas perdem seus processos na questão do reconhecimento do direito à insalubridade ou à periculosidade por falta de gestão. Gestão de documento. Não faz uma ordem de serviço orientando o trabalho sobre as suas exposições. A ordem de serviço está prevista lá na NR1. Não faz o controle da ficha da entrega dos EPIs com as evidências de entrega e a periodicidade. Está previsto na NR6. Não faz um levantamento e um mapeamento dos riscos ocupacionais, que ora até 2 de janeiro deste ano estava no PPRA, mas agora está lá no PGR. Né? Não faz um levantamento quantitativo das exposições dos seus agentes químicos. Né? Está previsto na NR9. Né? Então, não faz um laudo de um documento de um laudo de insalubridade na NR15, um laudo de periculosidade na NR16, não faz um laudo das condições insalubres ou periculosas, um LTIP, um documento específico para isso, e trata as coisas, e aí a hora que vem a demanda trabalhista, né, fala para o advogado trabalhista, você não pode perder essa causa, e aí precisa encaminhar isso, os quesitos técnicos, e aí contratam um assistente técnico, e aí diz para o assistente técnico, não, você não pode perder, você tem que ganhar. Mas não tem um documento de entrega, não tem uma orientação, não tem um DDS, não tem um treinamento, não tem... E a gente está cansado de ver, né, reiteradas vezes, que a empresa se peca por isso. E muitas vezes entrega EPIs de bons, num período bacana, só que não cria evidência. Perfeito. E aí, quando não cria evidência, vai entregar o que para o advogado ajudar, né? Porque o advogado, ele versa e navega muito bem em tudo isso, mas ele ainda não tem uma bola de cristal e não vai conseguir criar uma varinha de criar um documento ali para dizer que o cara entregou, né? Exatamente. Então, nessa questão da organização, né, a gente vê que as empresas precisam evoluir, porque organizar dá trabalho, né, doutora? A gente sabe, você está acostumada a estar no direito empresarial, está dentro das empresas buscando essas organizações, só que é necessário, né? É necessário. Organizar dá trabalho, prevenir custa, mas acredite, remediar é ainda mais caro, viu? A gente pode fazer muito bem aqui um paralelo, né, Alexandre, com essa situação de uma doença mesmo, né? Uma gripe, enfim, qualquer doença. Se a pessoa ela tem o cuidado de periodicamente estar indo ao médico, fazendo os exames e tudo, se eventualmente vir a acontecer algo, ela vai identificar isso muito mais rápido, né? Já vai entrar a conta do tratamento ali de forma mais imediata, com maior chance de sucesso. Agora, se a pessoa deixa para procurar o médico só na hora que a coisa já não está dando mais, muitas vezes possa ser que seja uma situação muito delicada, até mesmo irreversível. Então, aqui dentro dessa parte de gestão de documentos, da gestão de rotinas trabalhistas dentro da empresa, gestão de saúde e segurança do trabalho, é muito semelhante, dá para a gente fazer essa analogia. Pode acreditar, pessoal, vai sair muito mais caro na hora que o problema estourar. É muito mais barato, é muito mais eficaz atuarmos de forma preventiva, de forma a evitar que os transtornos, que os riscos sejam implementados, do que deixar para atuar como que apagando um incêndio quando a coisa vem a acontecer já,
sabe? Inclusive, eu costumo falar também, Alexandre, que a boa briga, que o bom contencioso, né, que é essa briga judicial, ela é preparada no preventivo. Porque quando, durante a prevenção, é estabelecido toda a rotina, é estabelecido todo o grupo de documentos, quando eventualmente tem um processo, você já tem todo um histórico. Você consegue levar essa briga que anteriormente, por não ter documento nenhum, estaria aqui embaixo e você passa ela para cá, porque você tem subsídios, você tem documentos, você tem argumentos para poder ir para a briga. Então, o bom processo judicial é aquele que é preparado no preventivo, no consultivo, por meio de gestão. E aí envolve gestão em todas as áreas da empresa, inclusive mesmo questões de contrato entre fornecedores, viu? Contratos que vão parar no judiciário que não passaram por uma avaliação prévia, ixi, a confusão é ainda muito maior. Então, vale a pena ter esse olhar preventivo, sem sombra de dúvidas. Não, perfeito. Só avançando aqui um pouquinho, doutora, vou pegar uma pergunta aqui do Lucas Santos. Lucas, seja bem-vindo aí, obrigado por nos prestigiar. Os PJs também precisam ser encaminhados ao e-social, e aí o e-social é digamos assim, é a bola da vez, né? Todo mundo preocupado aí com as questões do e-social, né? E antes de responder a pergunta do Lucas, eu costumo dizer o seguinte, gente, o e-social não é o bicho-papão que todo mundo acha que é, não. A minha concepção, né? Porque eu sou muito dentro dessa linha que a doutora está falando, né? Da prevenção, de fazer um processo de prevenção, e o que se tornar um contencioso, ele já meio que esteja resolvido, porque o processo preventivo já veio sendo feito de maneira correta, né? Então, o e-social nada mais é do que relatar, escriturar isso de forma digital, aquilo que a gente vem fazendo de forma física, de forma no papel ali, que ora não era fiscalizado a qualquer tempo, mas passa a ser fiscalizado agora de forma online, real time, né? Mandou a informação, já está passível de ser fiscalizado, né? Então, Lucas, respondendo a sua pergunta, se eu sou dentro de uma empresa, uma pessoa jurídica, um MEI contratado, né? Eu não tenho a minha informação sendo transmitida, né? A empresa. Agora, se eu sou uma pessoa jurídica que tem um empregado, o empregado precisa ter as suas informações transmitidas. E aí a gente vai ter lá as categorias, né, de informações. Algumas informações são obrigatórias, então as pessoas que têm relação de emprego, né, que são as empresas da categoria 101, eu preciso transmitir isso com certeza. Agora, se eu sou um estagiário que tem um relacionamento de categoria 901, a empresa está facultada ou não a transmitir essa informação. Se eu tenho o olhar que a doutora está colocando de prevencionista, não me custa nada fazer. Está lá, né? Se eu sou um aprendiz e eu sou contratado por um programa de aprendizagem, eu vou ter uma categoria de trabalho lá diferente do 101. Mas se eu sou um aprendiz contratado pela empresa, a minha atividade dentro da empresa é aprendiz, mas eu sou um empregado dela. Então, eu tenho que ter a transmissão dessa informação. Se eu sou um sócio, eu vou ter uma relação lá de categoria 701 e a empresa pode ou não, é facultado a ela fazer ou não a transmissão disso, mas não, eu, enquanto PJ, não tenho essa obrigatoriedade de fazer essa informação, tá? Gente, vão colocando aí as suas perguntas, perguntas para a doutora Nayara, perguntas para mim, coloquem, a interação ela fica boa quando a gente tem troca. Não esqueçam de deixar aí o seu like. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreva lá, acione o sininho para que você possa receber as notificações, e cada like que você deixa em relação a esse assunto, isso se torna relevante para o YouTube, e essa informação vai chegar a muitas outras pessoas ainda, né? Então, isso torna-se um assunto relevante lá dentro, ok? Uma outra pergunta aqui, só a questão. No caso, eu tenho um funcionário
quem deve pagar o valor do atendimento é o colaborador ou seria de minha responsabilidade? Bom, a norma diz o seguinte: tudo é responsabilidade do empregador. Então, o empregador deve promover de forma gratuita, né, todo esse atestado de saúde ocupacional e todos os exames complementares que venham ser solicitados ou estejam prescritos lá na NR7, no PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para que o trabalhador ocupe essa posição, esse cargo e essa função de maneira adequada, né? Então, a responsabilidade da contratação e do pagamento desse trabalho, desse serviço, é do empregador, não é do empregado. Certo, doutora? Perfeito, perfeito, Alexandre. Inclusive, não só o atendimento para fins de atestado de saúde ocupacional, mas os EPIs também, tá, pessoal? É obrigação da empresa disponibilizar e isso não pode ser cobrado do funcionário, ok? Tem algumas empresas que cobram do funcionário valor de uniforme, valor de EPI. Pessoal, cuidado com isso, tá? Tudo aquilo que precisa ser utilizado pelo funcionário para o exercício das atividades dele, precisa ser fornecido pela empresa, sem o repasse desse custo para o colaborador. Perfeito. Então, fica aí a hashtag fica a dica, se você, empregador, né, tá usando isso, né, dizendo, olha, traz o ASA admissional aí para mim, traz o ASA aí, né, cuidado, né? Cuidado que a situação ela pode virar contra você porque a situação não o trata, né? Um outro comentário aqui da Joyce. Prevenção, documentação e gestão trabalhista é o combo do sucesso. Joyce, eu vou incluir aqui no teu combo, né? Vou te pedir licença para incluir aqui no teu combo, que além da prevenção, a documentação e a gestão trabalhista, a questão tributária. Porque eu entendo que se você tiver uma boa gestão, é um projeto autopatrocinado, porque você pode economizar nos seus tributos. Né? Então, quer dizer, eu colocaria esse quarto pilar aí, porque a condição tributária com o E-Social, ela tem ficado muito em evidência, né? Muito nas questões de evidência aí. Então, se você conseguir efetivamente fazer uma boa gestão, fazer uma boa condição tributária, você pode ter aí o sucesso, inclusive, de mostrar para a empresa que o teu projeto ele é autossustentável, porque o que você está investindo está voltando na redução da tua carga tributária, né? Então, com isso certeza. é bem importante, né? Gente, continuem colocando aí perguntas para a gente responder, né? E aí, com o E-Social, doutora, a gente tem visto aí várias discussões e o último pega, né? A última bolacha do pacote que a gente viu na semana passada foi uma informação lá no site do próprio E-Social, né? Que foi um FAQ gerado, um Frequency Answer Question, lá, as perguntas mais frequentes, né? Sobre a questão da não necessidade do envio das informações do S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, e a informação do S2240, que é a monitoração do ambiente de trabalho, né? Dizendo lá que não, se você não tem riscos físicos, químicos e biológicos, você não precisa transmitir as informações, né? E aí veio a reboque dessa situação lá do PPP, da prorrogação do PPP, né? Da portaria que prorrogou a data lá do PPP. Como é que é essa visão aí do direito em relação a essas obrigações, as obrigações ou a não obrigações, né, de informação disso? Bom, o que acontece? Independentemente de ser obrigatório ou não inserir dentro do E-Social,
O fato é que toda e qualquer empresa precisa fazer a gestão dessa parte de saúde e segurança no trabalho. Porque, pensa só, Alexandre, não é porque não precisa, em tese, colocar informação no e-social que a empresa não está sujeita a ter um acidente ou uma doença do trabalho, né? E aqui não é só uma questão de levar um trabalhador a óbito. A gente pode ter trabalhadores que vão ficar afastados aí pelo INSS, recebendo um auxílio durante um tempo, e que no retorno dele, para a empresa pode ser um transtorno manter esse funcionário por mais 12 meses antes de mandá-lo embora. Então, pessoal, independentemente, coloca, não coloca, na dúvida, coloca. Na dúvida, faça. Porque saúde e segurança do trabalho é decorrente de obrigação legal, está previsto na lei. Toda empresa precisa ter essa cautela, precisa ter esse cuidado. E não dá para poder afastar a possibilidade de acontecer alguma coisa e a sua empresa não está preparada para isso. É muito, muito, muito complicado. E complementando a informação da doutora, né? O que nós temos lá? Esse questionamento saiu lá da página do e-social, né? Dentro de um FAQ. Houve uma resposta por alguém que respondeu aquela situação. Só que a resposta ela é diferente da orientação legal que está dentro do próprio manual de orientação do e-social, né? Porque mesmo que eu faça um levantamento do ambiente, então, para eu dizer que há ou não uma exposição, obrigatoriamente eu necessito fazer um levantamento técnico deste ambiente. Uhum. E decorrido o levantamento do ambiente, eu posso identificar que há ou não há a situação dessa exposição a ponto de isso gerar ou promover uma aposentadoria especial. Uhum. E se eu reconheço que não há exposições que possam gerar essa informação, existe um evento específico chamado ausência de fator de risco, que tem um número que eu preciso informar para a Receita que aquele ambiente, dentro daquele período que eu levantei, não tem o risco, e ele tem um código 901001, ausência de fator de risco. Por hora, não saiu nenhuma orientação contrária a isso, né? Não saiu nenhuma revisão do MOS, que é o Manual de Orientação do E-Social, não saiu nenhuma orientação por nenhuma outra portaria, simplesmente é uma resposta. Então, o que aconteceu? Pegaram ali uma resposta e dentro dessa resposta, cara, tá aqui, ó, tá escrito, tá dentro do site oficial. Uhum. É verdade, tá dentro do site oficial, só que não houve uma mudança oficial. Então, muito embora o canal seja oficial, a informação é oficiosa, né? Porque não tem legitimidade, ela não se sobrepõe ao que já está. Então, vida que segue, calendário que acontece, dia 15 de fevereiro é o prazo máximo para envio das informações do 2240 e do 2220, decorridos no período de 10 de janeiro a 31 de janeiro de 2022, para as empresas do grupo 2 ou 3. Então, se você ainda não se mobilizou, se você ainda não fez, se você ainda não está mexendo com isso, comece a mexer, porque Sim. é uma situação... só 2 comentários aqui, doutora, antes de... Claro. Ainda é obrigatório fazer o PPRA? Lucas Santos. PPRA morreu, né? PPRA... Aqui já. Não... Aqui já, né? Então, a NR9 não trata mais do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A NR9 agora, ela está tratando de outros temas relacionados aos levantamentos quantitativos das exposições e não mais cria a obrigatoriedade do desenvolvimento e elaboração de um programa de prevenção de riscos ambientais. O PPRA foi substituído pelo PGR a partir de 3 de janeiro de 2022, que está previsto lá na NR1. Ok? Beleza, Lucas? Vamos lá, Cleiton. Cleiton coloca aqui uma pergunta. Cleiton Souza, seja bem-vindo, Cleiton. Um grande abraço para você. Em 3/2, foi respondido na página do E-Social que o empregador que tem seus empregados não expostos aos genosaurídeos está desobrigado a enviar o 2220 e o 2240.
até 12 de 2020. Como fica isso na prática? Foi o que eu falei, assim, está respondido lá, mas não mudou o processo. Então, se não mudar o processo, a única coisa que pode sobrepor a obrigatoriedade é uma mudança lá no manual de orientação ao e-social, que não aconteceu. Então, a obrigação se mantém porque a página lá, muito embora seja oficial, a informação é oficiosa. Então, continua valendo as informações como elas eram efetivamente. Ok? E, além disso, também, Alexandre, só complementando aqui, o fato do PPP eletrônico ter sido adiado para 2023 não afasta a obrigação do PPP, né, do documento ainda que no meio físico. E aí a pergunta é, como é que a empresa vai emitir um PPP, ainda que em um documento físico, se não tiver todo esse aparato de documentação de saúde e segurança do trabalho? O PPP, ele é um documento obrigatório, que inclusive as empresas precisam disponibilizar no ato da demissão do trabalhador. Aliás, isso precisa estar no rol, no checklist demissional, entregar o PPP. A empresa não precisa ficar esperando o funcionário, quando contratar uma assessoria jurídica para se aposentar, 20 anos depois, vir entrar em contato para pedir o PPP. A empresa, ela precisa, está na lei, é entregue no momento do desligamento. Então, se não está entregando, está em descumprimento com a legislação. E para entregar esse PPP, precisa de toda essa documentação de saúde e segurança do trabalho, não é mesmo, Alexandre? Ou tem como fazer PPP sem esses documentos? Não, né? Olha, diz aí uma galera que levanta mais ou menos isso aqui, né? Vai psicografar um documento, né? Gente, não é assim. O PPP nasce do LTCAT, do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho. Por que do LTCAT? Porque o LTCAT, na questão previdenciária, tem técnicas de avaliação quantitativas diferentes do que está previsto na NR15. Então, tem que ser o LTCAT, né? Ah, mas a legislação diz lá que eu posso substituir pelo PPRA ou outro documento. Sim, diz, mas diz na mesma lei, no mesmo decreto, que desde que esses documentos cumpram a função do LTCAT. Então, gente, é preciso ler a frase toda. Eu não posso só ler o que me interessa. Eu preciso ler a frase toda e todo o contexto do que está dizendo ali, os itens e seus subitens, né? Então, se o meu PPRA é um PPRA qualitativo, eu não posso usar o meu PPRA para fazer um PPP, né? Então, eu tenho que ter tudo. Posso ter um PPRA muito bem estruturado, muito bem feito, dentro das metodologias e técnicas que se prevê tanto na NR15 como na NHO, e ter esse documento como base, porque ele atende todos os preceitos do LTCAT, né? O LTCAT é um documento que só pode ser feito por engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. E se eu tenho um PPRA realizado por um técnico de segurança, por um assistente administrativo, ele não serve como base para isso, né? Então, muito cuidado, muita parcimônia nesse momento de colocar as informações. Chegando aqui mais algumas questões, doutora. Quem deve enviar as informações de SST para o e-social? É do profissional de RH ou um técnico especializado? Elisângela Brito, obrigado pela sua audiência, viu? Gente, essa é uma discussão ad eternum, né? Eu queria dizer para você o seguinte, independentemente da obrigação de quem deve ser a situação, eu me preocuparia antes com um passo atrás de dizer o seguinte, o que eu tenho lá dentro que eu estarei informando? É isso mesmo? Este é o meu ambiente? Os meus levantamentos quantitativos, ele tem um embasamento técnico suficiente para sustentar isso, né? Porque depois de estruturada essa informação, a transmissão, ela fica muito simples, né? Hoje aqui no escritório, nós temos mais de 100 clientes ativos, né? De vários portes, vários segmentos. Nós transmitimos a informação de todos eles, né? Mas por que nós transmitimos a informação de todos eles? Porque todo o levantamento técnico
foi feito uma metodologia que embasa o documento foi empoderado dentro da empresa e a gente fica muito tranquilo, muito sossegado em transmitir essa informação e a empresa que nos ortogou uma procuração digital se sente tranquila porque se sente representada nas informações. Ok. Agora, dentro da empresa, se isso está estruturado, a transmissão, em alguns sistemas, é até automática. Interação humana nenhuma, né? Então, Elisângela, eu não sei se eu te ajudei ou se eu te compliquei, mas, assim, pode ser de um ou de outro. Vai muito da cultura da empresa, né? Lá no início, a gente começou a dizer o seguinte, olha, o e-social ele veio como um fator de quebra de barreira dentro das empresas, né? Então, é a forma como eu vou quebrar as barreiras, é como eu vou quebrar os meus muros, né? Então, o advento do e-social, ele não tem mais, essa é a minha obrigação, essa é a sua obrigação. Essa obrigação é da empresa. É da empresa. Né? E aí, quem tiver acesso à informação, transmite para a empresa não ser penalizada. Mas, sempre tendo que ser validada e respaldada por um profissional que tem o conhecimento técnico para isso. Tá ok? Espero ter contribuído. Mais uma pergunta aqui da Elisângela, doutora. Vamos colocar aqui. O PGR elaborado por um engenheiro não está na norma de quem é a atribuição ou a obrigatoriedade de fazer esse documento, né? É preciso que a pessoa que execute o documento, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um assistente de RH, um assistente de segurança do trabalho, não importa. O dono da empresa, o que importa é que a pessoa tenha o conhecimento técnico e o domínio das ferramentas que vão fazer aquele documento serem válidos. Lembrando que o PGR ele precisa ter, no mínimo, uma matriz de risco, né? Um levantamento, que é o inventário de perigos e riscos, e um plano de ação em relação a isso. Então, se a pessoa que estiver fazendo tiver o domínio para fazer uma matriz de risco, que consiga dizer qual é a relevância daquele perigo e daquele risco dentro daquela situação, desenhar em cima desse inventário a matriz e colocar um plano de ação, o documento está válido. Mas, Alexandre, qual é a matriz de risco mais adequada? Não importa, você pode usar a matriz que você tiver maior domínio. Pode ser um 5W2H, pode ser um GUT, né? Gravidade, urgência e tendência, pode ser a matriz que você achar mais adequada, né? Então, não existe aí nenhuma situação que vá pegar mais ou menos nessa situação, ok? Gente, nós vamos chegando aqui a 1 hora de evento. Doutora, suas considerações finais aí, eu vou compartilhar com vocês aqui os nossos contatos, né? Para vocês anotarem. Como é que foi para você, doutora Nayara Alves, participar conosco aí desse bate-papo, dessa situação? Foi muito gratificante, muito honrada, novamente, de estar aqui nessa tarde de quarta-feira, com tantas pessoas interagindo com a gente aqui no chat, perguntas extremamente relevantes. Quero aqui novamente agradecer o SESNIT Brasil, na pessoa do Alexandre, pelo convite. E, para encerrar, vou deixar aqui uma frase de reflexão. O pior risco é aquele risco que não é conhecido. Então, mapeie, tome as providências e tenha ciência, conhecimento e clareza de quais os riscos você realmente está assumindo. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, doutora. Obrigado aí pela sua participação, por disponibilizar aí do teu tempo, né? Que a gente sabe que é tão escasso. Muito obrigado aí pela nossa audiência, né? Vocês que estiveram conosco aí a todo o tempo, né? Não saíram aí da conexão, ficaram aqui com a gente, interagindo, muito importante. Eu faço um convite a vocês, né? Que são aqui de Cotia, Vargem Grande, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Itapecerica, Imbu, Tabuão. Venham nos visitar, venham conhecer o nosso espaço. Nós temos uma clínica aqui montada
para acolher os trabalhadores, né? Trazer como um braço de engajamento e de cultura da sua empresa, então levar todo esse cuidado e esse carinho que você tem com o seu trabalhador aí na tua empresa, estender isso aqui para os nossos atendimentos, né? Então, nós temos aqui uma clínica onde nós realizamos no mesmo local toda a audiometria, toda a coleta de sangue, de material biológico, realizamos eletrocardio, eletroencefalo, espirometria, né? Fazemos as acuidades visuais, avaliação psicossocial, tudo aqui no nosso espaço, né? Então, nós estamos preparados aqui para entregar para vocês aquilo que há de melhor, né? No melhor custo-benefício e fazendo esse processo de interação e trazendo aí pessoas do naipe e da envergadura da doutora Nayara com conhecimento técnico para dividirmos aí com vocês. Eu fico aqui de coração e gratidão devotados a vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês nos doaram e nós voltaremos aí em breve com um novo tema aí para a gente conversar a respeito dessas ações e dessas interações junto com a segurança e saúde do trabalho e o mundo empresarial. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e uma excelente tarde de quarta-feira. Fiquem bem. Gratidão a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.